que acabou de entrar aí, eu já vou convidar você para clicar ali no cantinho, no aviãozinho, mandar essa live para outras pessoas. E durante essa live, fica à vontade para você deixar perguntas aí, que no final vai ter um momento ali que a gente vai estar respondendo aí as perguntas das pessoas que estiverem conosco nessa noite, tá? Se alguém puder me dar um ok, se o áudio está tudo ok, se estão me ouvindo bem, só dá manda um joinha aí ou diz ok. Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui, aí, beleza. Então, gente, nessa noite nós vamos trabalhar um conteúdo que eu chamo de conteúdo bônus, né? Dentro do método GEM, nós trabalhamos 9 bases de gestão, são 9 bases da gestão empresarial, mas tem um conteúdo que é um conteúdo que eu ensino ali já nas primeiras sessões dentro da base de gestão de cultura, que é um conteúdo conectado à vida pessoal do gestor, né? Eu falo que antes de você definir para onde que está indo a sua empresa, você precisa definir para onde você, como gestor, empresária, está indo. Ou seja, qual é o destino da sua vida, para onde você está indo e como que você vai fazer esse caminho na sua vida. A empresa, ela não pode ser o fim, ela tem que ser o meio para te levar aos seus objetivos pessoais. Eu deixo tudo isso muito bem claro na nossa sessão de gestão de cultura, onde eu trago a importância de nós, como gestores, termos a empresa não como um fim. Quantas pessoas têm a empresa como um fim? Tudo passa em torno da empresa, toda a vida está em torno da empresa, tudo que vai fazer está em torno da empresa, não consegue marcar umas férias, não consegue fazer um exercício físico, não consegue sair com a família, não consegue ir na igreja, porque tudo está em torno da empresa. E nós vamos explicando dentro do método GEM que isso não faz sentido. Faz sentido quando a empresa que nós criamos se torna um meio para nos levar para um objetivo que nós definimos ao longo da nossa vida. E por que é importante, como gestores, nós olharmos para essas questões do equilíbrio em relação às áreas da nossa vida, em relação ao nosso tempo e principalmente em relação às nossas prioridades? Eu até explico em sala, eu gosto muito dessa definição, que a palavra prioridades não deveria existir no plural. Eu ouvi isso recentemente, achei fantástico. Não poderia existir no plural, porque a prio é primeiro, então não existe vários primeiros lugares. Então o ideal seria prioridade. Então qual é a prioridade que você tem em cada momento da sua vida? Então, para a vida do gestor, a importância de você definir prioridade e você organizar a sua agenda, organizar o seu tempo, e dentro de tudo isso você conseguir encaixar ali o equilíbrio na sua vida, principalmente a performance nessa questão de saúde. E eu vou contar um pouquinho da minha história, o Carlos também vai contar um pouquinho da história dele, Agora eu quero que você fique bem tranquilo. Essa live não é somente para atletas ou para pessoas que estão ali preocupadas em ter uma alta performance num exercício físico, no esporte, não é isso. Essa live é para todo e qualquer gestor, gestora, que quer ter mais performance nos seus negócios. Porque a palavra performance, ela vem de resultado. E alta performance é aumentar, é um resultado alto. Ou seja, buscar alta performance é aumentar os resultados da nossa vida. Então, um gestor de alta performance é um gestor que tem mais resultados. E a partir do momento que você organiza a sua vida pessoal, você passa a ter mais condição de organizar a sua vida profissional, os seus negócios, como gestor, como gestora, e aí sim, você ter mais performance, ou seja, ter mais resultados. Então, dentro do método GEM, nós trabalhamos esse tema já na segunda sessão, onde eu vou explicar a importância de você conseguir classificar dentro daquilo que acontece no seu dia, o que é importante e o que é urgente, o que não é importante, o que não é urgente. Então, antes de eu entrar nessa teoria, que eu quero falar bem rapidinho dela nessa noite, eu me lembro do dia que eu dei essa sessão em uma das turmas, acho que foi na segunda turma do método GEM, no formato presencial. Eu tive uma gestora, a Michele, um abraço para a Michele lá da Pão do Porto. Nós fazemos um exercício em sala, eu explico essa teoria, entrego uma ferramenta e falo, você vai levar essa ferramenta para o teu negócio, você vai levar impressa e você vai tabular durante uma semana tudo que você fez. Aí eu explico como que a pessoa tem que preencher e como que ela tem que somar, tudo que ela fez durante uma semana. E aí, depois de uma semana, quando nós voltamos para a sala de aula, eu perguntei quem tinha feito, quais resultados tinham conseguido. E eu lembro como se fosse hoje, eu penso até que tem esse trechinho gravado aqui no meu Instagram, tá? Que ela falava assim: depois que eu fiz o exercício, que eu entendi o que era prioridade, o que era importante, o que não era importante, como que eu tinha que eliminar as minhas urgências, eu consegui organizar a minha agenda, e hoje eu posso dizer que
praticamente sobram se eu continuar ajustando dessa maneira de 3 a 4 horas por dia. Olha que interessante, né? Um gestor, né, que estava com a vida toda atolada, toda lotada, né, apagando incêndio o tempo todo. O fato de entender, né, como definir prioridade, como organizar a sua agenda, como classificar as suas tarefas, né, fez com que liberasse de 3 a 4 horas. Eu lembro que ela falou assim: agora eu não tenho mais desculpa para não ir para academia, porque agora sobrou tempo. Antes eu falava assim: não vou para academia porque eu não tenho tempo, eu não faço uma caminhada porque eu não tenho tempo, eu não estudo mais porque eu não tenho tempo. E aí começou a sobrar tempo na agenda dela, tá? E talvez você tenha falado, ou você ainda fala assim: eu não consigo ter uma agenda porque a minha agenda ela é flexível. Eu preciso ficar à disposição do time, eu preciso ficar à disposição dos clientes. E aí me desculpe dizer, talvez você está contando uma mentira para você como gestor ou como gestora. Essa história de agenda flexível, que precisa ficar à disposição, né? Na verdade, quando a gente fala que a gente tem uma agenda flexível, é porque a gente não tem uma agenda e a gente fica ali esperando para ver o que vai acontecer durante o dia. E muitas vezes, né, o que vai acontecer é somente, eu chamo de incêndios, né, urgências para a gente ir apagando durante o dia. Ou a pessoa fala assim: não, mano, não adianta eu planejar, porque eu planejo meu dia, planejo minha semana às vezes, mas na hora que vamos para o campo de batalha, que a gente vai lá para a prática, acontece tanta coisa que eu não consegui prever, e aí a minha agenda bagunça tudo, eu não consigo organizar o meu tempo. E aí a gente vai explicar em sala, né, que com o passar do tempo, né, com a organização da gestão da sua empresa, né, lembra que um dos alvos do método GEM é tirar esse gestor do operacional e levar para uma posição mais estratégica, como líder estratégico, organizar a empresa. Então, conforme você vai organizando a sua agenda, conforme você vai organizando a sua empresa, os setores da sua empresa, as bases de gestão, vai organizando também a sua agenda pessoal, e daqui a pouco você percebe que você tem a capacidade, inclusive, até de prever, né, a partir do que a gente chama de blocos, o que vai acontecer em cada momento, ou falar: não, esse horário é reservado para isso. E agora talvez você tenha uma outra fala que é assim: eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não consigo fazer um exercício físico, eu não consigo ler um livro, eu não consigo sair com a minha família, porque eu tenho que chegar cedo na empresa, eu sou a pessoa que abre a empresa, e eu tenho que ser o último a sair, porque eu sou a pessoa que fecha a empresa. Se você fala isso também, eu quero te convidar a refletir, né? Até que ponto vale a pena ser dono de um negócio se você é escravo desse negócio? Rony, mas eu estou começando agora. Ok, está começando agora, você vai passar por um processo, por um passo a passo, para você organizar seu negócio, para você trazer time, para você formar pessoas, para você sair desse operacional e não ficar refém, né? Porque se você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, e às vezes esse último a sair, como eu tenho alguns clientes, eu sou o gestor há 24 anos, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, de tecnologia, e nós atendemos o Brasil inteiro, né? E nós atendemos um ramo bem específico, que é o ramo de vidraçarias. E às vezes eu converso com alguns donos de vidraçarias que eles falam assim: não, Rony, todo mundo vai embora às 6 horas da tarde, eu fico na empresa até 10, 11 horas da noite finalizando o trabalho. E aí eu vou para casa, durmo, descanso, quando é 4 e meia, 5 horas eu já estou de pé e estou indo para a empresa porque eu preciso organizar as coisas para começar o dia. E uma das pessoas que falou isso para mim é uma pessoa de uma empresa muito grande, com muitos funcionários. E eu fiquei pensando: nossa, qual é o sentido, né, de construir um negócio grande, faturar tanto e ser refém, não ter tempo, né, para cuidar da sua vida, né, para cuidar da saúde, né, para definir as prioridades daquilo que é importante além dos negócios, né, e ficar refém de uma empresa. Então, muitas pessoas não têm uma agenda, muitas pessoas não conseguem, né, encaixar as coisas importantes simplesmente porque eles não sabem como fazer isso. E a vida muitas vezes é simplesmente uma sequência de apagar incêndio. Eu brinco em sala e falo: a gente está mais para bombeiro do que para gestor. A diferença entre nós e os bombeiros é que os bombeiros estão preparados para quando o incêndio aparece. Eu li essa frase hoje no livro Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, que ele falava assim: nós temos que nos preparar assim como um grupo de bombeiros se prepara, né, para, independente de que hora vai aparecer o incêndio ou onde, nós estejamos preparados para resolver aquilo rapidamente e com eficácia. O problema é que a gente muitas vezes não está preparado, então a gente fica o dia inteiro, apaga um incêndio aqui, aparece outro ali, apaga outro ali, aparece ali. Então, por quê? Porque a gente não consegue organizar e definir o que é prioridade. O que é importante, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu tenho que deixar para fazer depois, o que eu tenho que delegar, tá? Então, como é que você vai começar a organizar tudo isso? Antes de eu chamar aqui o Carlos para falar um pouco da performance na saúde, eu quero trazer aqui uma teoria que nós explicamos em sala de aula na sessão 2. Então, se você não treinou conosco no método GEM ainda, você já vai receber de bônus aqui essa teoria que nós explicamos lá em sala de aula.
Tá? Lembrando que o método GEM tem no formato presencial aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e ele está sendo lançado para entrar no ar daqui a alguns dias no formato online. Então você que não é da nossa região aqui, que não pode treinar presencialmente, você vai poder treinar conosco, né, remotamente na turma online que vai ter em breve. Então eu explico essa teoria na seção 2 do método GEM, que chama-se Matriz de Eisenhower. Tá? O Eisenhower foi um general norte-americano e ele também foi um dos presidentes dos Estados Unidos. E essa matriz ela ficou conhecida um tempo depois a partir de um autor de desenvolvimento pessoal chamado Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tá? Então muita gente conhece ela como a matriz de Covey e não como a matriz de Eisenhower, mas o nome original é matriz de Eisenhower. O Eisenhower ele vai dizer que você consegue dividir as suas tarefas, aquilo que você tem para fazer no dia, em 4 quadrantes. Então ele vai separar, né? Ele vai fazer ali uma ideia de um quadrante, né? Como se fosse uma cruz, não sei se dá para enxergar aí. Você vai fazer como se fosse uma cruz, e no primeiro quadrante ali, ele vai dizer que vem as coisas que são urgentes e importantes. Tá? Então, o primeiro quadrante é tudo aquilo que é urgente e importante. Daqui a pouco eu vou explicar o que é algo urgente e o que é algo importante. No segundo quadrante, o Eisenhower vai dizer que vem as coisas que são urgentes, mas não importantes. Então, é aquilo que é urgente, mas não é importante. Tá? O terceiro quadrante, ele vai trazer o conceito de... o segundo quadrante é aquilo que é importante, mas não é urgente. Eu só inverti aqui. No terceiro quadrante ele vai dizer assim, são as coisas que são urgentes, mas não são importantes. E no quarto quadrante, as coisas que não são nem urgentes e não importantes. Então ele basicamente fala assim, você vai ter que dividir entre urgente e importante. Algumas coisas vão ser importante e urgente, outras coisas vão ser importantes e não urgentes, outras coisas vão ser urgentes, mas não importantes, e outras coisas vão ser nem importantes e nem urgentes. Você fala, tá, ok, eu entendi que a gente pode dividir as tarefas daquilo que a gente faz no dia nessas 4 classificações entre urgente e importante. Agora a pergunta é, o que é urgente e o que é importante? Então agora a gente vai começar a trazer essa definição para você entender isso, né? E a partir disso daqui eu vou chamar o Carlos daqui a pouquinho para estar conosco aqui. Olha que interessante isso, tá? A primeira coisa que nós vamos ver aqui é o conceito de importante. Então, importante é tudo aquilo que vai trazer um resultado para a sua vida. Tudo aquilo que vai trazer um resultado para a sua vida, seja ela pessoal ou seja ela profissional. Geralmente as coisas importantes, elas estão conectadas a um propósito maior, aos meus grandes objetivos da empresa ou da vida. São as coisas importantes. Então, quando a gente pensa em o que é importante? É importante a gente pensar na vida pessoal, passar um tempo com a família, né, com os familiares, com a esposa, com os filhos, com os pais. É importante você que tem uma religião, ir na igreja, participar do culto lá, ou da missa, ou do lugar que você participa, fazer um exercício físico, isso é importante. Ir no médico é algo importante, cuidar da saúde é algo importante, fazer uma leitura, estudar. Então tudo isso é importante se a gente pensar na vida pessoal. Se a gente pensasse nos negócios, o que é importante nos negócios? Fazer a gestão das pessoas do time, fazer reuniões, conversar com parceiros estratégicos, com fornecedores, conversar com alguns clientes para poder ver como está o atendimento da sua empresa, fazer a verificação dos produtos e serviços que estão sendo entregues, de tempos em tempos para poder garantir qualidade. São coisas que são importantes, que vão trazer resultado. Tudo isso, se nós executarmos, nós vamos ter resultado ou na vida pessoal ou na vida profissional. Tá? Então isso é importante. Agora, o que é urgente? Urgente é aquilo que aparece sem avisar e que, se não for resolvido naquele momento, possivelmente vai trazer algum prejuízo, vai trazer algum problema para a sua vida ou para o seu negócio. Então, um exemplo, uma urgência. Você sentiu uma dor de cabeça muito forte e você percebe que aquilo não é algo normal, você corre para o médico, porque se você não tratar, pode ser que seja algo grave. Então, você teve, um cliente ligou ameaçando cancelar um contrato importante. Você para tudo que você está fazendo e fala que aquele cliente resolve. É uma urgência. Uma reclamação que apareceu, um problema com uma distribuição, um problema de uma compra grande que você precisa resolver com o fornecedor. São coisas que, se a gente não resolver naquele momento, vão trazer algum prejuízo.
Tá? Então, basicamente, a definição de importante é essa, de urgente é isso. Então, o que acontece? Toda vez que aparece algo que é importante, ou seja, que se fizer vai trazer um resultado para a minha vida, mas ao mesmo tempo é urgente, ou seja, tem que fazer agora, porque senão pode trazer um prejuízo, você tem que parar tudo que você está fazendo e resolver aquilo naquele momento. Então, coisas importantes e urgentes, elas simplesmente tomam a sua agenda no momento que elas aparecem. Mas lembra que tem que ser uma urgência, algo que tem que ser feito naquele momento. Então esse é o quadrante 1. Tá? Então você tem que fazer, você vai lá e executa, resolve. Apareceu uma urgência que está ligada a coisas importantes da sua vida, do seu negócio, para o que você está fazendo e executa na hora. Tá? Agora, se de repente tem algo que precisa ser feito, que vai trazer um resultado para a sua vida, que vai trazer um resultado, ou um resultado para a sua empresa, mas que não precisa ser feito nesse exato momento, isso você precisa agendar. E aí começa a vir a importância de uma agenda, a gente explica isso dentro do método GEM. Então aquilo que é importante, mas ainda não é urgente, precisa ser agendado, tem que ter um horário, um dia, uma quantidade de tempo, um bloco de tempo para você resolver. Então eu vou dar um exemplo aqui da parte pessoal. Então, um exercício físico que você precisa fazer, algo importante que vai trazer resultado para a sua vida, seja uma caminhada, uma academia, um esporte, não importa, um exercício físico que está ligado à sua saúde, ele tem que estar na sua agenda, ele tem que estar agendado, porque ele é importante, mas ele não é urgente ao ponto de você falar assim, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo agora e ir lá fazer exercício. Não, eu posso agendar quais são os dias da semana, quais são os melhores horários, e naqueles dias e horários eu vou fazer o exercício e vou cuidar, pensando na parte pessoal, né? Se você não tiver com uma emergência, com uma dor, mas você percebe que você precisa fazer uma consulta preventiva, ou até mesmo você percebe que algo não está muito legal, mas ainda não virou urgência, você vai ligar no médico, você vai marcar um horário, um dia vai bloquear esse horário na sua agenda. Ah, Rony, mas o médico só pode na sexta-feira, 3 horas da tarde, no meio do horário do expediente. Se você que está me ouvindo aqui agora é gestora, você é dono de um negócio, se você falar para mim que você não consegue organizar a sua agenda para bloquear um horário para ir no médico na sexta, 3 horas da tarde, fecha a empresa e vai trabalhar para alguém, porque às vezes o patrão ia te liberar para você ir no médico numa situação como essa. Então, ou seja, você tem que organizar a tua agenda, tem que organizar o teu dia, a tua vida, porque o que vai acontecer? Não dá, na sexta-feira não dá, vou tentar um outro horário, aí o médico só pode atender daqui 2 meses, ele não tem outro horário, a gente sabe como que é hoje em dia o encaixe em médico, e aí você... Daqui 2 meses, talvez, aquela situação que não era uma urgência ainda tenha se transformado numa urgência ou uma emergência. Então, urgente, importante, mas não urgente, é agendado. Agora tem um terceiro quadrante, que é bem interessante, que são aquelas urgências que aparecem no dia a dia, mas não são urgências importantes o suficiente para você, dono e dona da empresa, parar e fazer. E aí o que acontece muitas vezes? A gente passa o dia inteiro apagando todos os incêndios que aparecem, todas as emergências que aparecem, sem pensar assim, será que eu realmente deveria estar fazendo isso nesse momento, eu estar resolvendo? Será que outra pessoa não poderia estar resolvendo isso por mim? Eu dou sempre o mesmo exemplo em sala, vou pensar agora na parte pessoal, né? Às vezes um parente, uma pessoa importante te liga e fala assim, puxa, precisava muito que você quebrasse um galho, precisava ir no centro resolver uma situação, estou sem carro hoje, qualquer coisa do tipo. Aí, tá, para aquela pessoa importante que precisa resolver aquela situação agora. Para você é como se fosse uma urgência, ela te liga e fala, cara, me ajuda, precisa resolver. De repente a esposa, o pai, a mãe, que muitas vezes você não vai falar, não posso te ajudar. Agora a pergunta é, tem que ser você? Será que você não pode delegar isso? Será que você não pode pagar um Uber para essa pessoa e falar, não, eu estou mandando um Uber resolver isso para você? Será que você não pode pedir para outra pessoa, delegar para outra pessoa, até para alguém do teu time resolver uma situação como essa, às vezes uma situação que precisa ser resolvida naquele momento? Então muitas vezes o que acontece? A gente não consegue medir se as urgências que aparecem, nós temos que resolver. Muitas vezes nós podemos delegar. Da mesma maneira, dentro da empresa, toda e qualquer situação que aparece, a gente quer lá e dar opinião. A gente quer lá e quer resolver, quer lá e colocar a mão na massa. A minha formação é técnica, eu sou bacharel em ciência da computação, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu sempre caminhei paralelo de tecnologia e educação, mas eu tenho uma empresa de tecnologia, eu sou técnico, eu sei desenvolver, eu sou programador, eu adoro isso.
Agora imagine se toda situação, todo bug que aparecesse nos nossos softwares, nos nossos sistemas, aplicativos, eu falasse, não, deixa que isso aí eu vou resolver, porque eu sei resolver. Eu ia passar o dia inteiro resolvendo probleminha, que cliente avisa, que funcionário avisa, eu ia ficar o dia inteiro resolvendo urgências, apagando pequenos incêndios, que eu posso delegar para o meu time de desenvolvimento. Eu tenho funcionários que fazem isso para mim, por que eu vou ter que fazer? Se um cliente liga e ele quer uma alteração no produto, por que eu tenho que atender? Eu não posso delegar isso para o time que é responsável? Então, muitas vezes, o que acontece? Coisas que são importantes, que são urgentes, que precisam ser resolvidas naquele momento, nem sempre tem que ser resolvido por nós. Então, esse terceiro quadrante, que é não importante, mais urgente, qual é o alvo? Delega. Você tem que aprender a delegar. Quanto mais você delegar coisas, essas urgências para outras pessoas, mais vai sobrar tempo para você encaixar as coisas importantes na sua agenda de forma ali, literalmente agendadas previamente. E tem a quarto tipo, quarta categoria ali do quadrante, que é não urgente e não importante. É tudo aquilo que acontece no dia a dia, que se você fizer não vai trazer resultado nenhum, e se você não fizer também não vai trazer prejuízo nenhum. E aí são aquelas coisas que nós vamos fazendo no dia a dia só para ocupar a nossa cabeça e o nosso tempo, que nós não deveríamos estar fazendo e muitas vezes não deveria nem delegar, porque não era para ninguém fazer aquilo. Um dos exemplos bem clássicos é a procrastinação. Então, é o celular, que a gente está na rede social toda hora, ficar verificando o e-mail toda hora, ficar vendo as notícias toda hora, ficar vendo sobre notícia de política toda hora. Então, eu cansei um pouquinho, já vou lá, pego o celular, fico meia hora, 40 minutos no celular, jogando o tempo fora. É aquele bate-papo em horário de serviço que você não deveria fazer. Aqui na nossa região, para quem está assistindo de fora talvez não entenda, mas aqui na nossa região é bem comum o tal do tereré. Então é aquele tereré que você toma com um colega no horário de serviço, fica jogando papo fora no horário que você deveria estar fazendo coisas importantes. Estou dizendo que você não tem que ter vida social, você tem que ter, mas você tem que, até para isso você tem que agendar. Os meus amigos, quando eles me ligam, eles falam assim, mas a gente precisava marcar um dia, cara, tomar um café, tomar alguma coisa, comer e tal. Eu falei, não, vamos marcar, dia tal, hora tal, fica bom para você? Você falar, fica, beleza, tá agendado, vai ter um horário específico, mas eu vou jogar num horário que não vai atrapalhar os meus outros compromissos, entenderam? Então aquilo que não é urgente, não é importante ao ponto de ser feito agora, ou você elimina, aprendendo a dizer não, porque o grande desafio do gestor, do empresário, da empresária, é essa palavrinha não. A gente não sabe dizer não, a gente tem medo de dizer não. A gente tem medo de dizer não porque a gente tem medo do que as pessoas vão dizer, vão nos julgar, vão pensar. A gente tem medo do julgamento das outras pessoas e a gente não sabe dizer não. Se 10 vendedores baterem na sua porta na empresa, você atende os 10. A não ser que você seja do departamento de compra, caso contrário, qual o sentido? Se todo mundo que te liga para tentar te vender alguma coisa, você atende, você vai passar 4, 5 horas por dia atendendo telefone ou recebendo vendedores. Não estou dizendo que você não pode receber vendedores, mas agenda, organiza. Não é todo mundo que aparece a toda hora, que você vai parar tudo que você está fazendo para você poder conversar, para jogar papo fora. É esse celular que muitas vezes a gente não consegue ficar refém dele. Então isso, gente, é o quarto quadrante, que é aquilo que não é urgente, não é importante, que a gente precisa fazer de tudo para eliminar. Eu costumo dizer no treinamento do método GEM que a procrastinação a gente nunca vai eliminar por completo, mas nós conseguimos reduzir a procrastinação. Então esse é o quarto quadrante, tá? Tá fazendo sentido o que eu estou falando aí até agora? Se tiver, manda aí no comentário sim. Eu gosto muito de usar uma analogia em sala de aula, que é qual chave já virou para você até esse momento. Que chave que virou para você aí? Até esse momento, pensando na matriz de Eisenhower, será que tudo era urgência na sua vida até esse momento? Será que tudo você achava que era importante até esse momento? Será que você achava que não dava para encaixar as coisas importantes dentro do horário do seu dia? Daqui a pouco eu vou chamar o Carlos. Eu treino lá no Carlos 8 horas da manhã, da segunda e da quarta. É o meu horário de treino lá com o Carlos na academia dele. Ele faz a minha preparação física nesse horário. Antes de lá eu faço minha natação segunda e quarta. Como eu treino para o triatletismo, eu encaixo os 3 exercícios, as 3 modalidades durante a semana. E, gente, segunda e quarta das 8 às 9, das 9 eu estou na academia. Meu horário profissional começa às 9h30 da manhã, segunda e quarta. Terça e quinta não, mas segunda e quarta começa às 9h30. Mano, mas se um cliente pedir esse horário, eu falo que ele está bloqueado, que eu já tenho outro compromisso. Isso é
Importante, não urgente, está bloqueado na minha agenda, já está agendado para o ano inteiro. Salvo raríssimas exceções, eu não cancelo os meus horários de academia e de natação. Por quê? Porque isso é importante para mim. Para minha performance enquanto saúde física, isso me ajuda a ter mais performance como gestor nas minhas empresas. Então, é saber dizer não para outras coisas e se permitir. Gestor, você precisa se permitir. Gestora, você precisa se permitir. Se permitir ter horário para as coisas que realmente são importantes. Se no dia do aniversário de um parente importante para você, você falar, hoje eu vou tomar um café com ele 3 horas da tarde, vou pegar ele lá na casa dele, vou lá para tomar um café com ele 3 horas da tarde, bloqueia na tua agência com antecedência e no dia aconteça o que acontecer, isso é importante. Você vai sair, você vai lá, você vai parar 1 hora e vai tomar esse café, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Da mesma maneira, na minha agenda, tá? Toda segunda-feira, das 9h30 às 11h30 da manhã, é bloqueado para as reuniões internas da minha empresa de tecnologia. Então nós fazemos uma reunião com o time de liderança das 9h30 até próximo das 11 horas, das 10h30 da manhã ali, tá? 10h30, 11 horas. Então isso é bloqueado, entre 1h30, 1h e meia bloqueado para o time de liderança. Aconteça o que aconteceu, eu não marco agenda na segunda-feira, das 9h30 às 11h30. E aí depois eu tiro, às vezes, para ver alguma coisa pontual de algum departamento. Então a minha segunda de manhã já está reservada. Eu tenho até as 9 horas para a parte física e das 9h30 até as 11h30 para reuniões da minha empresa. E geralmente na segunda tarde eu bloqueio para questões mais internas, então eu não marco nem agenda comercial, na grande maioria das vezes, e organizo o resto da minha semana com a parte comercial daquilo que eu tenho que fazer. É dessa maneira que eu consigo organizar a minha agenda para aquilo que é realmente importante. Tá? Então, a pergunta que eu te faço é, até agora, qual chave já virou para você? Você acredita que você está gerindo bem a sua agenda? Você está conseguindo organizar corretamente, classificar o que realmente é importante para a sua vida e o que é urgência real que você precisa executar? Você já começou a pensar em coisas que aconteceram nos últimos dias que talvez você poderia ter delegado, liberado tempo para coisas importantes realmente? Vai pensando aí, tá? Que eu vou chamar agora uma pessoa aqui muito importante para mim, que é o meu preparador físico, que também é participante aí do Método GEM na turma 5 que está acontecendo em Dourados, já começou agora em janeiro, tá? Eu vou chamar ele aqui para a gente bater um papo sobre performance. Agora nós vamos falar um pouquinho da importância na área física. Deixa eu ver aqui, olha lá, o Carlão me chamou aqui. Opa! Opa! Aê, garoto! Seja bem-vindo, Faça uma Carlão! excepcional noite, Rony Peterson. Muito obrigado, meu treinador. Galera, esse é o Carlos Eduardo do estúdio 4x1. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho das qualificações dele. Eu conheci o Carlos num momento bem interessante da minha vida. Eu estava tentando correr sozinho e por aplicativo, me treinando para uma maratona, depois de ter feito uma meia maratona sem assessoria de corrida. E eu me machuquei naquele ano, perdi um disco da coluna e desidratei o outro. E eu fiquei ali com colete, fui para fisioterapia, fiquei 4 meses sem poder correr. E aí um dia eu estava indo tocar numa missa e a esposa do Carlos estava cantando nesse ministério que eu ia tocar naquele dia, eu ajudava eles, e o Carlos estava lá e ele perguntou assim, cara, o que foi isso daí que você tá de colete? Eu falei, cara, machuquei a coluna correndo. Ele falou, não é possível. Eu falei, machuquei a coluna correndo. Ele falou, cara, vamos conversar sobre isso. Eu falei, cara, eu já te sigo na internet, vamos conversar. E no fim daquele ano a gente marcou, conversou, eu fui para academia, ele começou a me treinar e 7 meses depois eu fiz a minha primeira maratona, meus primeiros 42 quilômetros. E aí o Carlos virou um grande amigo, depois eu tive o prazer de treinar a esposa dele, a Glaucia, que é gestora aí também. Então, hoje o Carlos está conosco em sala, fazendo o treinamento do Método GEM. Então, Carlão, se apresenta para a galera, eu vou deixar que a palavra é tua agora. Faça uma excepcional noite, tá ouvindo legal, Rony? Beleza? Perfeito. Então, eu gosto de falar, eu virei essa chave já, eu faço excepcional noite. Algumas pessoas já me conhecem quando eu falo assim. Então, meu nome é Carlos Eduardo, sou casado com a Glaucia, tenho um filho
chamado Theo, de 8 anos. A Glaucia está gestante, do Matheus. E hoje eu ajudo pessoas a se conectarem com o espírito, a renovar a mente e a transformar os seus corpos através da atividade física, a sua qualidade de vida, a sua saúde física, mental e espiritual. É isso que eu faço. E hoje eu falo isso para você com autoridade, porque é o que as pessoas têm se conectado comigo. Quando elas falam que como que eu consigo ter uma rotina tão louca de trabalho, né? Mas por muito tempo eu também não conseguia ter essa rotina tão equilibrada como eu tenho. Hoje de poder fazer o exercício de manhã, poder fazer minha meditação, mas como você trouxe aí sobre o quadrante aí, algumas coisas precisaram ser alinhadas, que eu já aprendi lá no Método GEM. Inclusive, uma das coisas é a delegar, né? Quando você aprende a delegar, fica muito mais leve para poder executar o que eu tenho que executar na minha rotina diária. Então, é isso que eu faço. Eu ajudo pessoas através do exercício com a corrida, a musculação, treinamento funcional, a cuidarem do seu templo aí, que é o seu corpo. Se você não consegue, como você disse no início da live, ter uma prioridade que seja você em primeiro lugar, é impossível ou muito pouco provável que você consiga performar. Carlos, mas tem gente que performa? Tem gente que performa, mas alguém vai estar pagando o preço. A sua coluna vai estar pagando o preço, o seu joelho vai estar pagando o preço. Alguma coisa, até mesmo o mental, porque a pessoa não consegue desconectar, porque está desequilibrado. Então, isso eu percebi na minha vida, que é uma das coisas que estavam desequilibradas, e comecei a equilibrar mais, que comecei a vir subindo os degraus e avançando um pouco mais na minha vida profissional, na minha vida pessoal e nos meus relacionamentos, que é o casado, fora, social, igreja, amigos. Aí começa a equilibrar muito mais isso aí. Show de bola. O Carlos trouxe um ponto bem interessante e é bem legal que o Carlos ele treina muitos gestores, né? Muitos empresários. Inclusive no horário que eu treino lá tem várias pessoas que são donos de negócio também. E eles estão ali logo pela manhã, assim como eu, preocupados ali, né? Com a prioridade de cuidar do corpo. Né? E eu fiz uma pergunta para o Carlos, falei, cara, quero que você pense nisso daí. Se é possível a gente ter performance na empresa, né, sem ter performance na vida pessoal. Qual que é a tua opinião sobre isso, Carlos? Então, eu gosto muito de pensar na parte do equilíbrio. Eu gosto de pensar assim. Hoje, conforme eu venho estudando essa parte de desenvolvimento, que a gente pensa em performance, tem que ter alta performance com U e alta performance com L. Estamos de volta. Maravilhas da tecnologia, né, cara? O Instagram ele não quer que a gente fala não, mas nós vamos falar, nós vamos falar. Isso, ó, deixa eu te falar em que momento que travou aqui. Você estava falando do alto sobre a performance, diferença entre a alta performance com L e a alta performance com U. O dia que eu entendi esse conceito, fez muito sentido para eu poder equilibrar, entender que todas as coisas têm uma ordem, um equilíbrio e um pertencer a cada momento da nossa vida. Então, a alta performance e a alta é quando a gente quer estar no topo, a gente quer ser o melhor gestor, quer ter melhores resultados, quer vender mais, entregar mais, quero correr mais rápido, quero correr mais longe, eu quero pedalar mais, eu quero nadar mais, eu quero sempre mais, quero estar sempre com os melhores. A alta performance com L. E a alta performance com U é a alta performance de você se melhorar. Para você chegar numa alta performance, você precisa ter uma alta performance primeiro. Primeiro você precisa vir se melhorando a cada ponto, pensando em termos de exercício, pensando mesmo até na parte da gestão, que é uma coisa que, quando a Glaucia entrou, ela, no método GEM, ela já trouxe para nós já viemos aplicando, e agora estou em salas de aula e também já estamos aplicando. Então, essa parte de alta performance da nossa empresa, a nossa alta estava embaixo. Então, agora nós estamos buscando essa alta para poder melhorar, graças ao método GEM. Então, muitas vezes, pensando em exercício, as pessoas querem alta, só que elas esquecem de ter a alta primeiro, para poder ter esse equilíbrio. Quando você consegue equilibrar, não vai estar 100% equilibrado. Depende da fase que você vai estar. Por exemplo, hoje estou na fase
de reorganizar a minha gestão da minha empresa junto com a minha esposa. Então, eu demando alguma energia para lá, eu deixo algumas outras coisas, delego outras coisas, a Glaucia está grávida, aí já vem o turbilhão de emoções, vem o Theo, vem os colaboradores, vem os clientes, aí cada cliente é único, cada um tem uma prioridade ali dentro do objetivo dele. Lá eu costumo falar assim, o seu objetivo é nosso. O seu objetivo, Rony, era correr 42 quilômetros. Fomos lá e corremos 42 quilômetros. Tivemos uma performance, né? Agora nós vamos buscar uma alta performance, de estar entre os melhores ali, que foi o que você falou, Carlão, quero melhorar o meu tempo aí. Vamos melhorar? Então vamos buscar uma alta performance dentro desse seu tempo aí, que é o Rony, não é os outros lá. Então nós procuramos equilibrar isso aí. Show de bola. Quando a gente fala em equilíbrio, né? Até eu falava com o Carlos antes sobre isso, assim, eu não acredito, até falei em sala na turma que ele estava, assim, eu acredito no equilíbrio da roda da vida, né? Eu fui treinador de desenvolvimento pessoal e a gente falava muito sobre a roda da vida. Quando você olha todas as áreas da vida e você vai buscar, de alguma maneira, tentar equilibrar as áreas que não estão, que você não está dando a atenção que você deveria. Então, eu nunca acreditei que a gente pode ficar 100% equilibrado, né? Estar bem em todas as áreas, estar bem, super bem fisicamente, profissionalmente, espiritualmente, a nível de educação. Possível. Eu acredito que é praticamente impossível a gente ter esse equilíbrio perfeito, mas buscar o equilíbrio que é o grande segredo, que é a chave. Eu olho lá, não estou bem, não estou dando a atenção que eu deveria dar para minha família. Ok, então agora eu vou precisar dedicar mais tempo. O que eu posso fazer para passar mais tempo com a família, para passar um tempo de qualidade com a família? Eu percebi que minha área espiritual está ficando de lado, então eu vou arrumar um tempo para ler mais a Bíblia, ou o livro sagrado que você lê, ou para ir à igreja que você vai. Então o que acontece, né? Eu não acredito no equilíbrio perfeito, mas eu acredito que a gente precisa estar o tempo todo fazendo uma análise. Dentro das áreas da minha vida, quais delas eu preciso pôr um pouco mais de energia. E vai chegar um momento, né, Carlos? Igual você falou agora eu estou focado na gestão junto com a minha esposa, que é a gestora. Vai chegar um momento onde a gente vai dar uma desbalanceada para focar naquilo que é mais importante naquele momento. Igual agora, eu estou num projeto de lançamento do treinamento, de levar o método GEM para o formato online. Então, hoje, nós estamos gravando esse vídeo ao vivo aqui numa terça-feira de carnaval. Muita gente está num feriado, está aproveitando. Não, hoje eu tive que reservar o meu dia todo para organizar aquilo que precisava organizar para o projeto do lançamento. Então, tem alguns momentos que a gente vai ter que dedicar mais tempo realmente para a gente conseguir alcançar os objetivos, os propósitos que a gente colocou na nossa vida. Agora, vamos falar daquilo que você é especialista, né, Carlos? Qual é a importância da gente se sentir bem, da gente cuidar da saúde, de cuidar do físico? Qual é a importância disso para aumentar a alta performance lá na empresa como gestor, como gestora? A grande importância é a prioridade, como você disse, né? Essa palavra, ela gritou quando eu ouvi lá no método GEM, não existe prioridades. Eu falei, cara, faz super sentido isso aí. Não, a minha prioridade é trabalhar e depois fazer o exercício. Não, é uma só. Mas aí, dentro disso, lá no estúdio, quando eu aprendi isso no método GEM, eu falei, cara, tem gente que vai precisar, às vezes, estar na prioridade de estar na gestão da empresa dele. E eu preciso ajudar e mostrar para ele que ele precisa ter a prioridade no corpo dele, senão ele não vai conseguir desenvolver dentro da empresa dele. Por quê? Uma coluna vai gritar, um joelho vai gritar, um quadril vai gritar. É tipo assim, você estica a corda e alguém vai gritar. Quando você está esticando a corda, você vai gritar. E eu venho estudando sobre isso, Rony, e cada vez mais fica muito claro, porque a pessoa só vai conseguir ter uma performance melhor dentro do trabalho dela, pensando em exercício físico, quando ela começa a cuidar dela mais, entende? Que ela consegue equilibrar. Hoje você trouxe aí para nós que 8 horas da manhã você está na academia. Isso é inegociável, entendeu? Isso é inegociável. Eu já percebi com você, isso é inegociável. E tipo assim, quando a gente percebe que isso faz muito sentido para o cliente, a gente mostra para ele, quanto mais você cuidar disso aqui, mais você vai performar. A pessoa não acredita nisso, por isso que eu falo que ela precisa renovar a mente dela diariamente, que nem escovar os dentes, que nem trabalhar todo dia, gerir a empresa dele. Então ele precisa entender, compreender, instalar, que nem instalar um pendrive na cabeça dele, que o exercício físico é uma prioridade
para o corpo dele, para a saúde mental, gestacional da empresa, vou usar esse termo aqui, não sei se existe, gestacional da empresa dele, para que ele possa performar mais. Às vezes o cara não está performando, Rony, porque ele não tem disposição, porque ele fica até tarde na empresa, aí vai comer cheeseburger, vai comer pizza, vai comer não sei o quê, sai aí, vai buscar o quê? Os prazeres, que aí vai buscar cerveja, lanche, porcariada, come, não vai ter disposição, vai trabalhar estressado, vai dar ruim na empresa, porque vai chutar o balde em casa, vai chutar o balde na empresa, porque não tem disposição, porque o corpo dele não responde ao estresse metabólico que o exercício proporciona. Eu gosto de falar para os alunos assim, existe uma dose diária que nós temos que tomar para que você se sinta bem, para que você trabalhe bem, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. São neurotransmissores que o exercício físico nos proporciona. E quando a pessoa compreende isso e ela instala isso dentro da cabeça dela, ela fala assim, cara, como que você consegue chegar às 6 horas da manhã pilhado na academia? Eu falo assim, eu produzo isso naturalmente. E quando você compreende que isso é produzido naturalmente, você vai ter muito mais disposição para você trabalhar e performar e buscar esse equilíbrio que você trouxe. Por uma época, eu estava desequilibrado na minha vida profissional, eu não conseguia equilibrar. Aí eu falei, cara, cada um tem o trabalho que merece, cada um tem a profissão que merece. Então, eu estou merecendo isso aqui? Não, eu mereço mais. Então, eu vou buscar mais. Equilibrei um pouco mais aquilo ali. Agora, estou equilibrando a parte da gestão. E para eu equilibrar a parte da gestão, eu preciso cuidar de mim. Eu não negocio o meu treino mais. Às vezes, dá uma bagunçada na rotina, que é rotina, ritual, repetição e o resultado. O resultado. Eu falo sem dó nem piedade. Porque cada um tem um resultado no físico que merece. Rony, você correu 42 km porque você treinou, você se preparou. A parte mais difícil é se preparar, é ou não é? Teve intercorrências no meio da preparação. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas teve intercorrências, é a parte mais difícil, porque você foi lá e completou. Eu acho fantástico a pessoa que vai e fala, cara, eu vou fazer isso aqui, vai lá e faz. Eu brigo com a minha mente diariamente. Cara, você não vai levantar hoje. Eu falei, eu vou levantar. Você não vai seguir. Eu fiquei uns 20 minutos tretando comigo na cama. Porque eu tenho que me priorizar. Aí depois que eu vou falar, ainda bem que eu fui. Porque aí eu me sinto bem, consigo atender os meus clientes melhor, eu consigo oxigenar o meu cérebro melhor. Então, as estratégias para a empresa, pensar melhor, não tretar com a esposa, não tretar com o filho, você consegue procurar assim, ficar nesse equilíbrio, assim, é o tempo inteiro. E quando a gente entende que o exercício físico de fazer uma caminhada, uma natação, uma bike, uma corrida, a corrida é sensacional para isso. E, cara, você não precisa gastar dinheiro, não é porque eu tenho um negócio que eu vou falar, não, você tem que ir lá no estúdio. Não, cara, você tem que se sentir bem. E a hora que você puder, você vai lá e paga um estúdio, tá tudo certo. Se você quiser ir lá, melhor ainda, né, Rony? Mas tá tudo bem. Com certeza. Com certeza. Gente, e de repente você está pensando assim, puxa, mas hoje eu não tenho físico para começar a fazer um exercício, uma corrida, por exemplo. Então, ninguém nasceu correndo, literalmente. Ninguém. A gente teve que passar por um processo. De repente você está muito acima do peso. Ou de repente a corrida não é para você. De repente você fala, não, mas eu gosto de fazer outro exercício. Não tem problema. O importante é você dar os primeiros passos. Eu costumo dizer que, e eu ouvi isso há muitos anos atrás, nunca mais esqueci, diz que o primeiro passo é o passo mais importante, porque ele nos faz vencer o maior de todos os medos, que é o medo de nunca começar. Então, no fundo, né, a gente sempre está protelando, um dia eu vou fazer, uma hora eu começo, sabe aquela história, na segunda, e essa segunda nunca chega, na segunda-feira e nunca chega essa segunda. Então, o dar o primeiro passo nos tira da inércia, nos coloca em movimento. Tudo que para estraga na natureza, não pode parar, tudo está em movimento, vida é movimento. Então, Rony, mas hoje eu não estou pronto. Ótimo, então você vai começar da forma mais simples possível. Está muito acima do peso, né? Está muito fadigado, não é a corrida para você, você vai começar da forma mais simples. Então, Carlão, quais seriam as dicas para aqueles gestores que estão assim, extremamente sedentários, que estão muito acima do peso, ou que não têm aí uma performance física, por onde que eles poderiam começar? O primeiro passo, eu gosto de falar, sempre começa na mente. Como você pensa a respeito de você. Então, vai começar na sua mente com uma simples decisão. Cara, estou
acima do peso, estou sedentário. Eu preciso mudar isso na minha vida. Da mesma forma que ele pensa que ele tem que mudar algo dentro da empresa, ele precisa mudar dentro dele primeiro para ele começar a mudar fora. Se ele não compreende que ele tem que mudar aqui dentro para ele começar a deixar de ser sedentário, é muito difícil. Então, aí ele mudou dentro da cabeça dele, tomou a decisão. Cara, eu vou deixar de ser sedentário. O que eu faço? Coloco um tênis no pé, primeiro dia. Segundo dia, vai na padaria, compra o pão, andando. Vai caminhando, deixa o carro em casa. No outro dia, dá uma volta na quadra, já se mexeu. É assim que o gestor vai começar, porque ele não vai querer disponibilizar 20, 30, 40 minutos, uma hora, ele não vai querer fazer isso. Então, primeiro passo, decida. Segundo passo, coloca o tênis no pé e vai na padaria comprar o pão dele, o leite dele e volta andando. No outro dia, dá uma volta na quadra. E assim ele vai começando com os primeiros passos. É assim que eu comecei os meus primeiros passos como gestor. Eu coloquei um passo na frente e falei, cara, e agora? Eu tô com o estúdio aberto, o que eu faço? Não sabia para onde ia. E foi vindo, fui dando passo e de repente, pum, apareceu um método VGI na nossa cabeça. Pum, explodiu a cabeça. Entende? Então, quando você vê, aí você vê um mundo de possibilidades. Caraca, eu fui na padaria, andando. Cara, só que agora eu tô me sentindo melhor, tô oxigenando mais. Já tô dando 2 voltas no Imaculada, tchau. Tô dando 2 voltas no Imaculada, começo a oxigenar. É assim, pessoas precisam de pessoas. Então, depois, o próximo passo que você decidiu, você começou a se movimentar, procure alguém que possa te auxiliar. Procure alguém que possa te auxiliar, porque senão pode dar ruim. Não que vai dar ruim, pode dar ruim. Tem muitas pessoas que treinam sozinhos, sabe, Rony? Mas procure alguém para te orientar. Se você, como gestor, às vezes não está conseguindo, como eu falo, eu ajudo pessoas a conectar com o espírito, renovar a mente e a transformar os corpos delas, a saúde dela através do exercício. Uma das coisas que eu pergunto sempre para os nossos clientes lá no estúdio é o seguinte: o que mais faz sentido aqui? Esse dia eu perguntei para um, ele me respondeu assim, Carlos, o que mais fez sentido foi eu entender que é sem pressa e sem pausa. É sempre um pouquinho que eu tenho que fazer do exercício. Isso vai me dando mais disposição. Então, o primeiro passo é decidir, começar devagarzinho e depois procurar alguém para auxiliar. Não tem erro, não tem erro. Porque o treino, essa frase é muito, da mesma forma que o trabalho vai te devolver, o treino vai te devolver. Você vai namorar melhor, você vai oxigenar melhor, você vai trabalhar melhor, porque ele vai te devolver. Não tem, Rony? Show de bola. O Carlos falou um negócio bem interessante que ele falou, né? É um processo, né? Começa devagarzinho. Dentro do método GEM, a gente fala algo muito parecido. A gente fala calma, um passo de cada vez. Pé no freio, não pé no acelerador. Por quê? Porque a gente aprende tanta ferramenta, a gente aprende tanta coisa dentro das 9 básicas, as pessoas acham que elas precisam pôr tudo em prática de uma vez só. E elas vão descobrir que elas não têm condição de pôr tudo em prática de uma vez só, às vezes porque falta time, falta tempo, falta mais conhecimento para poder entender melhor a ferramenta. E às vezes a pessoa entra naquela crise, mas eu não consigo pôr tudo em prática. A gente fala, uma coisa de cada vez. É igualzinho o Carlos falou, um passo de cada vez. Fala aí. E quando você diz aí, eu falo sempre para os alunos, chega lá, o que fez você vir até o Estúdio 4x1? Carlos, eu gostei da forma que você se comunica, eu gostei da forma que o seu treino, eu acompanho você na internet, que nem você. Tá, qual que é o seu objetivo agora? O meu objetivo é fortalecer, o meu objetivo é emagrecimento. Eu falo assim, o seu objetivo é nosso, só que sozinho eu não faço. Nós vamos caminhar junto. Eu gosto de falar que o nosso método é o método APER. A gente avalia, a gente vai prescrever de acordo com o aluno, a gente vai executar. Você vê lá o quanto que eu bato, é assim, Rony, segura essa escápula, joga esse quadril, puxa o glúteo, é assim, execução. A gente vai reavaliar, falando isso, nós temos que marcar nossa reavaliação, viu, seu Rony Pérez, essa semana. Reavaliação, e nós vamos ter o resultado, a gente vai ver o resultado. Então, é passos, aí o resultado vai ser de acordo com aquilo que você está fazendo. Quanto mais você tiver rotina, ritual, repetição, melhor vai ser o seu resultado. Não adianta você, como você falar, não delegar, é só pegar, ficar apagando incêndio, e não acontecer nada. Então, a gente ensina isso para os alunos, um passinho de cada vez, tem todo um processo. E lá no estúdio, quando eu falo para eles assim, é assim, tem a metodologia, nós vamos começar assim, nós vamos progredindo assim, assim, assim.
cada fase do treinamento tem um porquê e para quê. Eu falo assim, Rony, não existe exercício contraindicado, existe a pessoa contraindicada. Hoje, uma das coisas que mais afastam as pessoas do trabalho, vocês sabem o que é o que mais afasta? É a hérnia de disco. É o que mais afasta as pessoas. Ou seja, ela precisa mobilizar o quadril, ela precisa mobilizar o posterior de coxa dela, ela precisa fortalecer o abdômen, ela precisa fortalecer a coluna dela. Se ela não fortalecer isso, ela vai ser afastada do trabalho dela. O gestor não vai conseguir trabalhar, vai ficar travado em casa, porque aí vai bagunçando todo o quadril dele. Então, quando você entende esse processo de adaptação, de avaliação, prescrição, execução, reavaliação, resultado, o treino vai te devolver. É que nem lá no Método GEM. O Método GEM já vem devolvendo para nós dentro do que a gente vai aprendendo e aplicando. Porque se você aprende e não aplica, também não resolve, né, Rony? Não resolve. Até falando nisso, né? Eu quero perguntar aqui, quando primeiro a Glaucia, a esposa do Carlos, que é gestora na parte financeira lá do estúdio, fez conosco, e agora que o Carlos está fazendo. Então, eu queria que você falasse assim, quando a Glaucia foi a primeira vez, né, o que você percebeu que mudou, né, dentro da empresa a partir da aplicação das ferramentas do método GEM na empresa de vocês? O primeiro passo foi o boom na cabeça, faz assim, ó, puff, é que nem você fala, vira a chave, a gente virou a chave na minha cabeça, virou na dela assim, abrimos a porta e entramos para dentro. Precisa mudar, é isso. Então, a primeira coisa é virar a chave, ver o que você ensina lá. Por exemplo, uma das coisas que mais virou é a parte da cultura. Nós não sabíamos nem o que era isso. Então, lá dentro a gente aprendeu que esse jeitão de ser da empresa estava deixando nós devagar, a passos mais lentos. Aí, quando nós entendemos os nossos valores, a nossa cultura, aplicamos, entendeu? Aplicamos, porque não adianta nada. Eu estou me movimentando. Não, você está se movimentando. Você foi na academia, fez a inscrição, mas e aí? Foi no nutricionista, foi lá, fez a consulta, mas não está fazendo dieta. Não vai resolver. Precisa da ação daquilo lá. Decisão e ação. Então, o que mais virou a chave foi os valores e a cultura que a gente já aplicou. Quando a gente aplicou isso, a nossa equipe começou a ficar mais entendida do assunto. Aí eu comecei a delegar um pouco mais. Então, essa parte de valores, entender os valores nossos e mostrar para os nossos colaboradores ficou muito mais leve mesmo, Rony. E a Glaucia, quando ela veio pilhada, como você diz lá no Método GEM, tira o pé do acelerador, freia um pouquinho aí, segura. É que nem eu falo para os alunos. Principalmente alunos que vêm viciados de outras formas de treinamento. Eu falo, não, aqui funciona assim, então segura um pouquinho e vamos embora. Show de bola. Gente, muito legal, pena que a live é curtinha, né? A gente teve uma intercorrência aqui no meio do caminho, mas conseguimos voltar, né? Então, eu vou pedir para o Carlos deixar aí as dicas finais, aí se você fosse fazer um resumão, as dicas finais, aí depois eu pego aqui e faço as minhas para a gente poder encerrar. Então, Carlão, as tuas últimas palavras, eu quero que você faça o seu resumo e as suas dicas finais aí sobre gestão e alta performance. A minha dica final é: começa em você e vai terminar no outro. Então, precisa começar em você. Você quer se desenvolver como um gestor, você precisa começar a cuidar do seu corpo, porque você vai ter muito mais disposição. Como eu falei, comece indo na padaria, decidindo ir na padaria. Hoje eu vou na padaria a pé, hoje eu vou no mercado a pé. Decida cuidar de você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Aí depois, o próximo passo é: quem pode me ajudar com isso? A pergunta não é como eu vou fazer agora, é quem vai me ajudar com isso. Não estava sabendo como lidar com a empresa. Quem vai me ajudar? Puf, apareceu o GEM, Rony Peterson. Então, a dica é: decida e comece a cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar por você. Seja a sua prioridade. Muito bom, muito legal. Gente, se eu pudesse separar aqui alguns passos, né? O primeiro passo para a gente ter uma alta performance na vida pessoal e na vida profissional é ter uma agenda. Então, o primeiro ponto é ferramenta. A primeira ferramenta, ter uma agenda. Não importa se é no papel, no aplicativo. Segundo passo é a gente conseguir classificar corretamente o que realmente é importante na nossa vida e agendar os horários na semana para isso. Estou aprendendo a fazer isso, Rony. Aí, tá vendo? Isso é importantíssimo, né? Agendar, aquele horário é para isso. Terceiro,
aprender a delegar, parar de apagar todos os incêndios que aparecem e você delegar mais, tá? Quarta dica aí, quando você for começar o dia, se você tiver uma lista de coisas para fazer que não tem um horário específico, começa por aquilo que é mais difícil, aquilo que você tem mais medo, porque quando você mata as coisas mais difíceis primeiro, te dá uma energia tremenda para você fazer as coisas que são mais fáceis. Passou por isso já, Carlão? Cara, isso aí tem sido fantástico, Rony. Uma das coisas mais difíceis é analisar, por exemplo, para mim, analisar cada treino. Então, eu já começo analisando os treinos dos alunos para poder ficar mais leve o dia, porque eu fico com a cabeça pilhada, eita, não analisei. Então, essa de analisar os treinos, a parte mais difícil, o dia fica muito mais leve, você fica tranquilo, é sensacional isso aí. Isso aí eu aprendi no método Gênio. É sensacional. Show de bola. Então, ter uma agenda, definir o que é importante, agendar horários para aquilo que é importante, começar por aquilo que é mais difícil, se não tiver um horário específico para ser feito, delegar para poder apagar menos incêndio, deixar que outras pessoas apaguem. E se pergunta, por que esse incêndio aconteceu? Por que essa urgência apareceu? Talvez alguma coisa importante não foi feita. E aí você vai implantar processo. No método GEM a gente explica sobre o processo. E a última dica que está muito ligada à área do Carlos, né, faz parte da performance descansar. Então, se eu treinar 7 dias na semana, o Carlos me puxa a orelha na segunda-feira. Que ele vai dizer, cadê o dia que você tinha que recuperar? Cadê o dia de recuperação? Cadê o day off? O day off. Ou seja, é a mesma coisa para o gestor. Né? O gestor que só trabalha e não descansa, uma hora ele vai sofrer um burnout, ele vai ter uma doença mental, ele vai ter uma estafa, ele vai travar por estresse. Então, o descansar faz parte da alta performance. E eu vi um podcast recentemente que falava do Gustavo Borges, e essa pessoa falava assim, eu perguntei para o Gustavo Borges qual que era a dica. Além de treinar, ele falou, além de treinar é descansar corretamente. Porque não adianta nada você treinar muito e não descansar. Então, faz parte da vida do gestor também ter aquele momento onde ele tem que se permitir descansar. Se permitir passar um tempo com a família, se permitir ficar longe do celular, se permitir tirar umas férias e não ficar resolvendo coisa da empresa o tempo todo. Isso faz parte do descansar, tá? Então, isso que a gente falou aqui rapidamente, dentro de 1 hora e 2 minutos, foi um pouquinho do que a gente vê lá dentro do método GEM, que é um método de gestão estratégica para negócio, onde nós trabalhamos 9 bases de gestão. E uma das bases é a gestão de cultura, e lá dentro eu falo sobre a vida também do gestor, que entra esse tema, né, da matriz de Eisenhower, da produtividade. Então, se você quiser saber mais sobre o método GEM, no formato presencial, agora no dia 7 de março, agora de 2024, vai ter um workshop presencial na cidade de Dourados. Tá? Eu vou pôr nos stories depois aqui o link para quem quiser saber mais, para quem quiser já fazer inscrição. São só 60 vagas, a gente já começou a fazer algumas inscrições agora no início do mês. Então é só 60 vagas. Nesse workshop nós vamos trabalhar o conceito de empresa 10x. Né? Quais são as 10 bases que levam uma empresa para acelerar, para crescer e para ser mais madura. Então, um workshop presencial. Só que de hoje até o dia também da nossa próxima turma, a gente vai estar fazendo lives toda semana, muito material está sendo disponibilizado aqui, porque a gente também vai ter um método GEM no formato online no mês de março. Então, se você não puder treinar presencial conosco, vai ser um prazer ter você conosco no formato, na modalidade online, que vai ser inaugurada agora no fim de março. Em breve eu vou estar colocando aqui as datas, né, da live de lançamento do treinamento do método GEM online. Então, agradeço aí de coração ao Carlos, que esteve conosco até agora, né, pela parceria, por ter compartilhado essa informação tão importante. A Glaucia, a esposa, um abraço, beijo, Glaucia, a esposa do Carlos, que também treinou conosco, uma gestora fantástica, né? E a todos vocês que assistiram essa live até agora, né? Então, se Deus assim nos permitir, que nós possamos estar juntos novamente num próximo momento. E, Carlão, suas palavras finais aí. Minhas palavras finais é gratidão, obrigado aí pela oportunidade, é sempre muito bom estar aprendendo com você, eu gosto muito, já te falei isso e volto a repetir, eu gosto muito de ouvir você falar, conversar, aprender com você. E eu queria já deixar um desafio aqui, você que está na live agora, fazer um print da gente e postar e marcar eu e o Rony, colocar qual chave virou nessa live aqui para você aqui, na parte de exercício, na parte de performance, na parte de gestão aí do Rony aí. Então faz um print aí da gente agora, dando um sorrisinho bonito, né, Rony? Printa e marca lá. Printou? Qual chave virou. Qual chave virou. Não é isso, Rony? Muito obrigado, Rony. Eu que agradeço. Quero agradecer aqui de coração o Carlos.
tá? E a todos que estiveram conosco. Tem vários alunos, participantes do Método GEM que estiveram aqui conosco. Um abraço para todos vocês. Não consegui responder a todos, vários mandaram mensagens aqui, legal demais. E a todos que estão entrando agora no nosso perfil aqui. Então, obrigado aí e que você possa absorver desse conhecimento, desse conteúdo que a gente vai divulgar aqui nesse perfil, para que você consiga sair do operacional, se tornar um líder mais estratégico e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa a partir das ferramentas que nós ensinamos no Método GEM. Caso você precise, estude 4x1. Caso você precise sair do sedentarismo e transformar o seu corpo num tanque de guerra, numa máquina, liga lá nós lá no Estúdio 4x1. Não, Rony? Já segue o Carlão aí, tem muito material também na rede social. Obrigado, gente. Deus Valeu, abençoe, forte até a abraço. próxima oportunidade.